Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Inflação abaixo da meta pela primeira vez no ano. O IPCA 15, medido pelo IBGE, registrou 4,41% em 12 meses. Aumenta a recuperação de crédito no país. Menos cheques devolvidos e mais consumidores saindo do vermelho. Na Venezuela, a crise geral fez a General Motors anunciar que vai deixar o país. No Brasil, a crise nos Correios pode gerar a demissão de funcionários concursados. E depois da recuperação do emprego em fevereiro, com a contratação de 40 mil trabalhadores com carteira assinada, as demissões voltam a crescer no país em março. O cenário econômico está no ar. O presidente dos Correios declarou hoje que a empresa estuda algumas medidas para reverter o atual quadro negativo da estatal. Entre as possibilidades está a demissão de funcionários concursados. Nós vamos falar agora com o repórter Pedro Henrique Moreira em Brasília. Pedro, qual é a exata situação e o que pretendem os Correios? Boa noite. Olá, Piotto. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente dos Correios, Guilherme Campos, ele participou de uma audiência pública aqui na Câmara que tratou da situação atual da estatal. Ele disse que a empresa não pode mais arcar com a folha de pagamento que tem hoje, que representa 66% de todo o custo da empresa. Então, eles estão encomendando um estudo para saber quantos empregados precisariam ser demitidos para que a folha ficasse aí com um valor compatível. O presidente reclamou bastante do gasto com o plano de saúde dos empregados. Hoje os Correios arcam com 93% do gasto do plano de saúde e aí ele comparou esse gasto com os prejuízos que a empresa teve nos últimos anos. Em 2015, por exemplo, os Correios registraram um prejuízo de 2 bilhões e 100 milhões de reais. E naquele mesmo ano o gasto só com o plano de saúde foi de 1 bilhão e 600 milhões. No ano passado o balanço ainda está sendo fechado, mas o prejuízo deve ficar em torno de 2 bilhões e o gasto com o plano de saúde foi de 1 bilhão e 800 milhões de reais. O presidente também falou, Piotto, que entre 2007 e 2013 o governo federal retirou muito mais do caixa da empresa do que poderia por lei, a título de antecipação de dividendos. Foram cerca de 6 bilhões de reais nesse período. Ele diz que quando assumiu a empresa chegou a pedir ao governo federal a devolução do que teria sido retirado a mais, cerca de 4 bilhões. Mas por causa da crise econômica no país, a crise fiscal, o governo federal disse que não tem esse dinheiro para fazer de aporte e que por isso os Correios estão tomando essas medidas aí. A gente lembra que a demissão de empregado público concursado é previsto em alguns casos excepcionais, como por exemplo a falta de recursos, né, Piotto? Nessa audiência pública também tinha participação de empregados e eles se colocaram contra essas demissões, obviamente, pediram que a empresa esgote primeiro todas as possibilidades, todas as medidas administrativas para tentar reverter o caixa. E com relação ao plano de saúde, eles disseram que foi uma escolha ao longo dos anos aí, pesar a mão no plano de saúde para que a empresa não fizesse reajuste na folha, o que, na opinião deles, teria sido ainda pior para os caixas da empresa. Piotto. Informação do Pedro Henrique em Brasília. E a General Motors teve uma de suas unidades confiscadas por autoridades públicas da Venezuela e decidiu paralisar as operações do país. A Venezuela vive uma gravíssima crise política e econômica. Ontem, o país foi palco de protestos da oposição contra o chavismo e contra o governo de Nicolás Maduro. 3 pessoas morreram, elevando para 8 o número de mortos em protestos. A Vanessa Casalino tem mais informações diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, boa noite. Oi, Piotto, boa noite. Boa noite a todos que estão conosco aqui no cenário econômico. Nas últimas 3 semanas, a oposição intensificou os protestos por eleições gerais e pela saída de Nicolás Maduro do poder. A tomada da fábrica da GM por autoridades do governo acontece no contexto dessa crise. A unidade da montadora que foi confiscada fica na zona industrial de Valência, no centro do país. Valência é considerada a capital industrial da Venezuela. Em comunicado oficial, a General Motors venezuelana afirma que a fábrica foi inesperadamente tomada pelas autoridades públicas na terça-feira
impedindo as operações normais. E que, além disso, outros ativos da companhia, como veículos, foram retirados ilegalmente da unidade. Ainda no comunicado, a empresa afirma que repudia as medidas arbitrárias tomadas pelas autoridades e diz que vai tomar todas as providências legais dentro e fora da Venezuela para defender seus direitos. Em meio à crise, a indústria automobilística da Venezuela enfrenta a falta de matéria-prima por causa de controles monetários definidos pelo governo e também por causa da paralisia da atividade econômica. A GM afirma ainda que o confisco prejudica mais de 2.600 operários e quase 4.000 trabalhadores de concessionárias, mas que vai pagar todos os direitos trabalhistas dos demitidos. Lembrando, Piotr, que um episódio semelhante a este aconteceu na Bolívia em 2006, quando o governo de Evo Morales nacionalizou a Petrobras e outras empresas estrangeiras de exploração de gás e petróleo. Entre elas estavam a Repsol, a British Gas e a British Petroleum. Na época, as empresas ficaram obrigadas a entregar as propriedades a uma estatal, que assumiu a comercialização de gás e petróleo, definindo os preços. A Petrobras explorava os dois principais campos de gás da Bolívia e duas refinarias. Era a maior empresa do país e respondia por 15% do PIB de lá. Com a política de nacionalização dos hidrocarbonetos, a Bolívia teve de ressarcir a Petrobras em 112 milhões de dólares. Pela estatal brasileira, Piotr, a indenização seria de 200 milhões de dólares. Piotr. A inflação deu mais um sinal de queda, mesmo com uma oscilação para cima no índice de preços ao consumidor 15, que registra a variação de preços ao consumidor entre os 15 dias do mês anterior e os 15 primeiros dias do mês atual. Fato é que a inflação pelo IPCA 15 ficou já agora, no mês de abril, abaixo da meta para o ano todo agora de 2017. Vamos dar uma olhadinha? A meta de 4,5% para dezembro, segundo o Banco Central. Olha, em março subiu 0,15% e em abril 0,21%. Essa é a oscilação positiva que teve, ou seja, subiu um pouquinho. Mas no acumulado, há só um detalhe, esse 0,21% em abril é o melhor desde 2016, quando ficou 0,17%. Ou seja, apesar de ter uma oscilação agora em abril, no comparado assim, levando-se em conta vários anos, é o melhor desde 2006, o mês de abril. Mas no acumulado, o dado principal é esse daqui, olha. De janeiro a abril, ou seja, o acumulado do que nós temos do começo do ano, a inflação já somou 1,22%. Os preços ficaram 1,22% mais caros desde o dia 1º de janeiro até agora. Se a gente fizer uma outra mensuração, e essa é a que chama a atenção, nos últimos 12 meses, mesmo pegando aquele período muito ruim de 2016, a inflação chegou a 4,41%. A meta do Banco Central para dezembro é de 4,5%, ou seja, o centro da meta. Está abaixo do centro da meta. Essa é uma notícia que chama muita atenção. Evidentemente que a inflação tem um dado muito importante. Ela resolve muita coisa para baixar os juros, e os juros estão em queda. Não recupera o emprego agora, mas é uma pré-condição de macroeconomia para se ter uma recuperação da economia lá na frente, e aí sim a recuperação do nível de emprego, que essa é a grande preocupação nacional hoje. Vamos lá, as principais altas em alimentos, 0,31% foi uma das principais. Tomate, só o tomate cresceu 30%, ficou mais caro. A feira deixa muito claro, para quem faz molho vermelho para macarronada, esse é o meu caso, diga-se de passagem, dá para saber que o tomate subiu muito. Em saúde também teve uma alta de 0,91%, os remédios ficaram 0,86% mais caros, isso segundo o IPCA 15. E tem uma diferença de regiões no país também. A inflação mais alta é em Fortaleza, nos últimos 12 meses. A inflação do Brasil, 4,41%, a média brasileira das regiões metropolitanas pesquisadas. Aqui normalmente são preços para famílias que têm renda entre 1 e 40 salários mínimos, ou seja, são exatamente esse o grupo que é pesquisado. Fortaleza cresceu 6,32%, muito acima do centro da meta. Quando a gente olha para Goiânia, exatamente está no outro oposto, ali no outro ponto, 2,75% de inflação no acumulado dos 12 meses. Uma inflação muito baixa no caso de Goiânia. E São Paulo está até um pouquinho abaixo da média, de 4,41, ficou a 4,40, que é o maior mercado do país. Essa é a situação da inflação. E o acumulado de cheques devolvidos por falta de fundos no primeiro trimestre deste ano foi maior, na verdade foi menor do que no mesmo período do ano passado. E a recuperação de crédito cresceu nos primeiros 3 meses do ano. Isso significa dizer exatamente que mais gente saiu da condição de devedor e recuperou parte de suas condições financeiras. Para comentar conosco essa situação,
Eu convido o economista do Boa Vista e Serviço Central de Proteção ao Crédito, Flávio Calife, está conosco aqui. Flávio, bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Bom, nós temos aqui, você acompanha os índices da inflação, estão chamando a atenção a inflação, né? 4,41 é a primeira vez que fica abaixo do centro da meta este ano, né? Vamos lá. Cheques devolvidos março de 2017. Do total de cheques emitidos, 49 milhões do país, uma devolução de 1,100. Isso é o que nós temos de cheques devolvidos. Exato. Os dados do SPC. Vamos dar uma olhadinha nessa outra tela aqui. O acumulado de 2017, nos 3 primeiros meses deste ano, 2 milhões e 700 mil cheques devolvidos. O acumulado de 2016 tinha sido maior. Exato. Ou seja, o ano difícil de 2016 se mostra aqui também, 3 milhões e meio. Interessante se a gente olhar todos os números da inadimplência, né? Esse é um deles. São 3 principais números de inadimplência. Cheques devolvidos, protestos em cartórios e os registros na base de dados do SCPC, né? Que tem aqueles registros de inadimplentes e também a recuperação de crédito que foi citada, que vamos comentar daqui a pouquinho. Todos eles estão apontando uma queda da inadimplência. É interessante que a inadimplência, apesar do cenário ruim que nós passamos em 2015, 2016, o consumidor ficando mais apertado, a inadimplência acabou recuando, né? O consumidor tomou menos crédito, consumiu menos, né? Isso tem ajudado desde o final de 2015 a inadimplência a recuar lentamente, apesar de um cenário adverso. Ou seja, há um desejo para tentar sair do SPC, não é? Sim, há uma cautela maior, uma preocupação maior do consumidor, está realmente controlando mais os seus gastos e tentando evitar essa situação de inadimplência. E pagando mais conta, que é a situação de recuperação de crédito que você acabou de citar. Então vamos dar uma olhadinha nessa próxima tela Vamos aqui. lá. Olha, nós temos uma outra situação da recuperação de crédito aqui. No primeiro trimestre desse ano, cresceu 1,7% das pessoas que foram lá, pagaram suas dívidas e saíram da condição de devedores, né? Nos últimos 12 meses, de abril de 2016, nós estamos pegando um ano difícil do ano passado, né, até março desse ano, um crescimento também, ou seja, mais gente tentando recuperar o seu crédito. Bom, quando a gente usa duas expressões para dizer o sujeito que deu calote, o que fica inadimplente, o que a gente está dizendo aqui é que tem gente inadimplente, não é calote. O sujeito realmente não pagou porque não pôde e quando pôde está tentando recuperar o crédito. Exato. A gente tem outro número, só para fortalecer esse número aqui. Quando a gente olha esses que deixaram de pagar ou que se tornaram inadimplentes, usando a mesma base de comparação de 12 meses, está uma queda de 3%, 3,5% mais ou menos em relação ao ano passado. E agora, aqueles que estão pagando a conta, um crescimento de 1,4% usando a comparação 12 meses. Isso não é interessante que até o meio do ano passado, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo que estava ainda aumentando, mesmo que pouquinho o número de novos inadimplentes, e a recuperação estava em queda, 1% de queda mais ou menos. De uns 6 meses para cá, mais ou menos, 6 meses a um ano, esse cenário se inverteu. A gente está com mais gente pagando, vamos dizer assim, do que gente entrando no cadastro, percentualmente. O que também ajuda a corroborar aquilo que nós falamos anteriormente, de que o estoque inadimplente está em queda no país já há mais de um ano. Flávio, vamos conversar um pouco de linhas gerais da economia agora. Qual é exatamente o perfil de quem está tentando buscar sair dessa situação de devedor? Ele vai lá para negociar em parcelas ou ele consegue um empréstimo melhor no banco, evidentemente numa outra condição, ou com familiares, ou seja, para tentar resolver esse problema, porque ele está pagando juros, ele está negativado, ele não pode abrir um outro crédito. Qual é o perfil desse devedor que chega lá para tentar resolver a situação? Normalmente, o inadimplente, aquela pessoa que ficou inadimplente, portanto precisa sair da situação, ela dá 3 principais razões por estar inadimplente. Né? O desemprego é a maior delas hoje. Em segundo lugar, o descontrole financeiro, ou seja, aquele cara que está gastando mais do que ganha e por isso não está conseguindo pagar. E em terceiro lugar, o empréstimo do nome. Interessante esse dado, o empréstimo do nome como o terceiro mais importante causa inadimplência. Falávamos disso dia desse, que tinha muita gente negativada porque emprestou um nome, ou seja, foi fiador, é isso? Uma espécie de fiador. Não necessariamente fiador, ele pode simplesmente emprestar o cartão de crédito para alguém, emprestar um cheque para alguém. Entendi. E falar, depois eu estou com o nome sujo, empresta, depois eu pago e eu vou pagando. Um processo de fiança formalizado, é só alguém que emprestou. Qualquer um que possa ter emprestado, que deu um cheque, falou, vai lá e paga com o meu cheque. Depois você me paga, aquelas coisas assim, e não paga. Só que o grande problema, e é por isso que a gente sempre recomenda não utilizar isso, sei que é caso a caso, às vezes alguma pessoa da sua família, algum amigo, seu pai, sua mãe, seu filho. Então, às vezes, dificilmente você pode até entrar em alguma situação dessa. Mas evitar, porque sempre que houver o não pagamento, o ônus é todo daquele que emprestou o nome. Aquele que pegou o nome emprestado, não vai ter nada com ele. Não há nenhuma formalidade com o nome dele, é isso? Nenhuma formalidade. Porque de alguma forma ele pagou, né? Mas Sim. A outra pessoa entrou na situação ruim. De toda forma, vai cair sempre toda a responsabilidade sobre aquele que emprestou o nome. Ou seja, se o cartão de crédito foi usado no nome da pessoa, é aquela pessoa que vai ser cobrada
por não pagar. É o CPF dela que entra na situação de negativado. Que vai entrar no cadastro de inadimplência. Para a gente voltar a falar, um negativado hoje não consegue crédito em banco algum, é isso? Porque a consulta já elimina o nome dele da possibilidade de concessão de crédito, é isso? Ou hoje, dificulta, pelo menos. Dificulta. Hoje, como é que os bancos financeiros e o varejo analisam a situação de crédito de um consumidor? A principal informação é a informação negativa. O que é isso? Que ele vai lá, consulta e vê, está com o nome sujo, que é o popular nome sujo. Tem algum apontamento de dívida que ele não pagou. Muitos varejistas, até muitos bancos, olham somente essa informação e falam, se ele não está sem pagar, eu não vou dar crédito a ele. Tá. Mas é claro que hoje, cada vez que esse mercado fica mais sofisticado, eles podem usar também o que a gente chama de informações positivas, ou informação de comportamento de pagamento, que está sendo mais o nome, a nomenclatura do cadastro positivo que a gente usa hoje mais popularmente essa expressão, significa eu vou olhar todo o histórico de crédito da pessoa. A informação negativa é importante, uma das mais importantes. Claro. Não necessariamente eu vou olhar só a informação negativa. Então eu posso olhar uma pontuação de crédito dele, não? Um ranking de crédito, que a gente chama de score de crédito. Então ele pode, apesar de estar com algum pontamento negativo, ele tem um bom histórico de pagamento. Então imagine que ele deixou de pagar uma conta de luz de R$30, está lá pendente, para um motivo ele não pagou, mas todo o seu histórico de pagamento é um histórico bom. Então, quem vai emprestar pode olhar esse histórico e falar, não, tudo bem, apesar disso eu vou emprestar. Mas a informação negativa ainda é a mais importante. Flávio, vamos imaginar uma situação que não seria possível, talvez, a gente falar dela até 2014. Mas tivemos um ano difícil em 2015, um pior ainda em 2016. E que agora promete-se, nós teremos talvez uma situação de recuperação em 2017. Muita gente que nunca experimentou ficar devedor ou ter algum problema, até essa crise, recente crise do país, é uma crise generalizada no país, passou por essa situação. Haverá lá na frente, na hora de dar essa olhadinha na classificação de crédito dele, se ele foi bom pagador ou não, um ponto, digamos, um asterisco ali, ou seja, olha, ele ficou devedor em 2016, não era o histórico dele, foi uma situação completamente diferente. Haverá uma análise diferenciada, porque nós estamos falando de uma crise no país, não estamos falando exatamente de um momento de alguém que decidiu gastar mais do que ganha. A pontuação de crédito, normalmente ela não costuma ser tão longa. Né? Exatamente porque, imagine que eu deixei de pagar alguma conta, né? Então eu fiquei negativo, mas fui lá e paguei. Né? Isso vai ficar no meu apontamento? Sim, mas normalmente depois de 6 meses, 1 ano, os modelos que calculam aí a pontuação, eles vão eliminando essa informação negativa. É o histórico relativo, então. Você pode fazer como você quiser, tem vários tipos de histórico. Mas normalmente o que é mais usado é 12 meses, no máximo 24 meses, então isso já é o suficiente para você analisar o comportamento de pagamento. Se for realmente uma crise muito grande, foi realmente uma inadimplência muito grande, muita gente passou por isso, normalmente com o tempo isso vai sendo apagado. É interessante que pessoas que tiveram o nome negativado e começam a voltar a usar o crédito, é importante que elas usem, sim, novamente o crédito e paguem as suas contas, porque isso vai melhorando a sua pontuação. E cada vez mais isso vai ser importante, porque cada vez mais, não só o Brasil, né, mas boa parte do mundo já caminha para esses modelos de análise de crédito, em que esse comportamento de pagamento e o uso do crédito corretamente vai sempre melhorar a situação dessa pessoa que está pedindo o recurso, né, e vai ter mais condição de conseguir os recursos se ele tiver um histórico de uso e pagamento do crédito. Olha, eu vou pedir ao espectador para acompanhar de novo esse número, que ele é extremamente interessante. Acho que é aqui, exatamente. Bom, não, é a próxima tela. Exatamente. Olha, nós tínhamos aqui um acumulado de 2 milhões e 700 mil cheques em 2017. Agora, no mesmo período de 2016 tinha mais, ou seja, aquele ano estava muito mais difícil do que esse ano. Ou, teoricamente, ali as pessoas ainda imaginavam que a situação não seria tão difícil e aqui as pessoas estão, digamos, mais prudentes. Essa outra tela mostra de novo essa situação. Exato. Ou seja, há muita gente disposta a tentar resolver o problema, não necessariamente ela consegue. Eu tive um crescimento agora, nesse primeiro trimestre, de 1,7% de pessoas que tentaram resolver o problema do nome negativado. Exato. Ou seja, aqui revela muita boa intenção e, claro, uma certa recuperação econômica, mas muita boa intenção de sair dessa lista. Sim. Ninguém quer estar nessa lista, né? Exato. Nossas pesquisas mostram que 95% dos consumidores sempre declaram que o nome, né, o seu nome limpo é um dos principais patrimônios que ele tem. Claro. Então, em economia a gente chamaria de um ativo importante. Exatamente, um ativo importante, poderia dizer isso. Né? E esse nome que ele carrega, obviamente que se ele não estiver com o seu nome limpo, ele tem dificuldades na tomada de crédito.
né? Tem dificuldades para fazer algum tipo de financiamento, a gente vai financiar um automóvel, uma casa, uma compra qualquer. Então, estar com o nome negativado acaba sendo um ônus muito grande para o consumidor, né? Então, normalmente ele vai, né, sempre ter a intenção de pagar essa conta. As pesquisas também mostram que quando o consumidor vai ao balcão e você pergunta a ele, você tem intenção de pagar? 99,5% sim, eu quero pagar, né? Tenho condições? Às vezes eu falo, talvez não tenha condição. Mas como é que você vai pagar isso? Você vai pagar à vista? Você vai parcelar? Né? Então, mas a grande maioria vai dizer, sim, eu quero pagar e eu vou dar um jeito de parcelar isso para pagar. Também porque ficar no cadastro de inadimplentes nunca é bom, né? Nem para o consumidor, nem, é claro, para quem emprestou. Você perde um novo consumidor se ficar negativado, né? Exatamente. Olha, esse crescimento de 1,7% nesse primeiro trimestre é o que chama muita atenção aqui, ou seja, de pessoas que estão talvez usando esse começo de melhora da economia ou que de alguma forma se organizaram para tentar sair da condição negativada, ou seja, e isso quer dizer um futuro melhor por dois aspectos: o futuro individual, porque a pessoa evidentemente recupera o crédito, e o futuro coletivo do país, porque mais uma pessoa recuperou o crédito, ou seja, pode voltar a fazer compras, pode voltar a movimentar a economia, e se movimenta a economia, se tem comércio, se tem venda, tem emprego, tem geração de produto, enfim, essas coisas todas. Flávio, acho que é esse o resumo, né? Eu só queria fazer uma última coisa sobre esses... Claro, pois não. É interessante, né? Você colocou muito bem, que esse cenário melhorou, quando está querendo pagar mais, está ficando menos inadimplente. E uma das coisas mais interessantes, ele está menos endividado. Às vezes a gente ouve, o consumidor brasileiro está endividado. Ele está menos endividado hoje do que ele estava quase 10 anos atrás. Se a gente tirar números do Banco Central. Ah, mas teve período de inadimplência. A inadimplência que subiu no ano passado, 2015, na verdade, agora está recuando, ela subiu muito mais porque o consumidor ficou com menos orçamento, porque ele perdeu emprego, diminuiu a renda, portanto ele teve dificuldade de pagar, né? Do que por uma tomada de dívida. Ou seja, pagar despesas naturais do dia a dia, não é necessariamente ele foi comprar alguma coisa Exatamente. Melhor. Até porque a venda de produtos duráveis diminuiu também. Exatamente. Né? Então ele ficou mais inadimplente por conta de uma queda no orçamento e não por uma tomada de crédito abusiva, excessiva. Isso é interessante porque vai exatamente com você disse, de que hoje este consumidor, se houver uma melhora do cenário, principalmente no mercado de trabalho, nós vamos ter um consumidor que pagou as suas contas, um consumidor que está menos inadimplente e menos endividado. Ou seja, um consumidor que estará pronto para voltar ao mercado de trabalho e esperamos também com a mesma cautela que ele, né, tem tido agora. Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado pelas informações. Bom, eu fiz menções sobre o que é ativo e passivo em economia. Ativo é exatamente o que você tem. Se você tem uma conta, dinheiro no banco, isso é um ativo seu. Aliás, com muita liquidez, para usar uma expressão da economia também. Ou seja, dinheiro você usa, compra, vende, todo mundo aceita. Você pode ter um ativo fixo, ou seja, o que é? Uma casa, um lote, um terreno, enfim, um carro. Isso também é seu, isso também representa dinheiro, mas você primeiro precisa torná-lo líquido, ou seja, vendê-lo para depois ele ficar em forma de dinheiro e aí você poder comprar rapidamente as coisas. O passivo é exatamente o oposto, ou seja, é o que você está devendo, ou que você não tem, o que você tem um problema para resolver. Ou seja, tem muita gente saindo da condição de passivo de devedor aqui para voltar, digamos, a ter ativo financeiro, ou seja, condição de crédito para voltar a consumir. Bom, na sequência nós voltamos com informações do mercado financeiro hoje, quinta-feira, de novo, véspera de um feriado, aí a gente vai saber como é que foi o comportamento da Bolsa e do dólar, logo depois do intervalo, em instantes. Já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa e uma informação do Banco Central divulgada na tarde de hoje chama a atenção pelo tamanho do problema que causa o spread bancário do Brasil. O spread é aquela diferença entre o que você recebe dos bancos numa aplicação financeira e o quanto este mesmo banco cobra de você quando você toma um empréstimo. De forma simples é isso. Segundo o Banco Central, os brasileiros pagaram em torno de 54 bilhões de reais em juros aos bancos no mês de fevereiro. A maior parte, quase 45 bilhões de reais, foram pagos com operações de recursos livres, o que não leva em conta empréstimos do BNDES, empréstimo rural e imobiliário. Ou seja, a maior parte é de juros que se paga no cheque especial, no cartão de crédito, no empréstimo pessoal, no banco ou numa financeira. O Banco Central informou que passará a divulgar mensalmente o indicador de custo de crédito como forma de subsidiar o debate verdadeiro e real sobre o custo do dinheiro, o custo do crédito no Brasil, que é altíssimo e atravanca o desenvolvimento, diga-se de passagem. Bom, e agora os números finais do Ibovespa e a cotação também fechada do dólar, vamos dar uma olhadinha. O Ibovespa alta de 0,55%, 0,5%, 63.760 pontos. E o dólar, nós temos lá R$ 3,15, uma alta também, uma leve alta de 0,34%. Nós falamos hoje de duas boas notícias. A queda da inflação medida pelo IBGE e um aumento de pessoas que estão conseguindo sair do cadastro negativo dos serviços de proteção ao crédito.
Mas temos, por outro lado, um dado que aumenta o drama do desemprego. O Brasil fechou no mês de março 63 mil vagas com carteira assinada. Em fevereiro, havia criado 40 mil vagas, interrompendo um período de 22 meses com mais demissões que contratações. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, as passagens aéreas dentro do país ficaram mais baratas em 2016. A Agência Nacional de Aviação Civil tem as informações, que foi quem divulgou as informações. A Vanessa Casalino tem os detalhes sobre isso. Vanessa. Piotr, os dados foram divulgados hoje pela ANAC, como você disse, e já estão corrigidos pela inflação oficial, medida pelo IPCA. Segundo a ANAC, o preço médio das passagens aéreas para voos dentro do país caiu quase 2% no ano passado em relação a 2015. Com isso, a tarifa média nacional ficou em R$ 349. Já no segundo semestre de 2016, o valor caiu ainda mais. A tarifa doméstica média foi de R$ 327, uma queda de 4% na comparação com o mesmo período de 2015. Rondônia foi o estado com as passagens domésticas mais caras em 2016, preço médio de R$ 560. Já o Espírito Santo teve as mais baratas, preço médio de R$ 277. Não divulgaram dados internacionais, então não tem como comparar, Piotr. E para encerrar o programa, um convite para você acompanhar o cenário econômico especial de amanhã. Na entrevista com o presidente da Associação Brasileira de Franchising, Alexandre Guerra, nós vamos falar do mercado de franquias que teve um crescimento de 8% em 2016, mesmo sendo um ano de crise quase que generalizada na economia. Na sequência, tem os Corredores do Poder com Rosiane Kennedy. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Bom feriado. E até amanhã às 18 horas aqui na TV Brasil. Boa noite.